Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal. Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Estamos iniciando mais um devocional, mais uma vez, na presença de Deus, aprendendo um pouco mais da palavra, meditando, terminando a nossa noite para a glória de Deus. É algo muito importante, todos os dias nós devemos fazer, e hoje nós estaremos meditando em Lucas, capítulo de número 11. Glória a Deus. E antes de nós começarmos, quero pedir a você que está no Facebook e já nos acompanha, já tem um tempo, glória a Deus, peço a você, deixe o seu gostei nesse vídeo, louvado seja o nome do Senhor, e compartilhe nos seus grupos e na sua linha do tempo, é importante para você estar divulgando esse trabalho, tá certo? E você que nos acompanha pelo YouTube, louvado seja o nome do Senhor, é importante você deixar o seu like, o seu gostei, assim a plataforma entende que esse vídeo é relevante e indica para outras pessoas, tá certo? Então vamos iniciar com uma oração. Feche seus olhos, oremos. Senhor Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez, Pai, para este devocional e pedimos, Pai, a Tua direção. Venha falar conosco, manifesta o Teu poder e a Tua glória. Abre, Senhor, o nosso entendimento, nossos olhos espirituais, Senhor, para a Tua palavra. Tira todo o atrapalho e impedimento, Senhor, para este momento, e que o Teu nome seja glorificado, exaltado e adorado. No nome de Jesus, alcança uma multidão. É o que te peço e te agradeço. Amém. Amém. Vamos lá, meus irmãos, vamos para a palavra, para a glória de Deus. Está nos versículos 27 e 28, que diz assim a palavra do Senhor. Aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava no meio da multidão disse a ele, erguendo a voz, bem-aventurado o ventre que concebeu você e os seios que o amamentaram. Jesus, porém, respondeu, pelo contrário, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. Eita, mistério é forte. Glória a Deus. Então vamos lá. Basicamente, essa mulher ela está ali cheia do Espírito Santo, proclamando a Cristo, reconhecendo o poder e a santidade de Cristo, reconhecendo ali a glória de Deus. Mas o capítulo de número 11 inicia com Jesus ensinando os discípulos a orar, e fazendo a oração modelo, que é o Pai Nosso, e nós conhecemos muito bem. E logo em seguida, ele vem mostrar a parábola do amigo que incomoda, que ele chega ali, bate de madrugada na casa do seu amigo, pedindo pães, porque ele estava recebendo um hóspede e tudo mais, E ali esse amigo dele não queria entregar, porque os seus filhos já estavam dormindo, porque isso, porque aquilo, E ele disse, deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar pães. Digo a vocês, que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Glória a Deus. Aí, o real sentido dessa passagem, eu peço perdão a você que eu estou com um pouco de alergia, então se eu puxar o nariz, você já sabe por quê. A resposta para essa passagem dessa parábola aqui, está no versículo 9 em diante, glória a Deus. Por isso digo a vocês,
Peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Então, basicamente, Jesus ele está fazendo uma analogia entre Deus, né, e nós e Deus, daquele que pede. Só que tem um detalhe muito importante. Aquilo que vamos pedir não deve ser pedido para nossa vaidade. Aquilo que vai ser pedido não é pedido para o nosso prazer, sabe? Para que seja um pedido egoísta. Não, é para o reino de Deus. É para o reino de Deus, né? Não deve ser pedido de maneira egocêntrica, muito pelo contrário, né? Então, por isso que ele diz, Jesus ele fala na parábola, na passagem anterior, digo a vocês que se ele não levantar para dar esses pães por ser seu amigo, ele fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade, tá certo? É basicamente nós e o Senhor, né? De muito pedir, aquele juiz iníquo fez justiça para a mulher, e ele sendo mal fez justiça. Imagine o nosso Deus, assim ele não faria também justiça? Glória a Deus. Então Jesus, ele mais uma vez, ele encoraja a oração. Isso que ele está fazendo com resposta à parábola é encorajando o povo a orar, a estar buscando, a estar clamando, a estar pedindo, né? E tanto que ele faz uma comparação. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao seu filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao seu filho que lhe pede um ovo? Né? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então ele está indo com foco direto. Jesus ele não está indo com muitos rodeios. Apesar dele falar em parábolas e ele explicar, parece que são duas passagens diferentes, e na verdade não são, ele está falando nada mais do que é para o reino de Deus. Lembra que eu lhe falei agora há pouco, glória a Deus, para não ser um pedido egoísta? Você lembra? Para não ser um pedido egoísta, eu vou pedir porque é para mim. Não. E quando Jesus responde a parábola com essa passagem do versículo 9 ao versículo de número 13, ele basicamente está falando acerca daquilo que seria derramado para nós, o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus em tempo integral, para você e para mim. E explicando para os discípulos daquela época, simples assim, em que ele diz, né, que ora, sendo vocês maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. É a glória de Deus, o poder de Deus, aquele que pede. Então ele basicamente utiliza três argumentos acerca dessa parábola. Um argumento forte acerca dessa parábola é o desenvolvimento dos dons espirituais, que é para o reino e para a glória de Deus. É isso que o Senhor fala, né? E logo em seguida, né, tem um salto, né? Tem um salto na narrativa de Lucas, naquilo que Lucas escreveu. E Jesus disse: certo dia Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio mudo, passou a falar, e as multidões se admiraram. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Entenda bem, ele estava falando anteriormente acerca daqueles que pedem o Espírito Santo, e logo em seguida ele fala daquele expulsando o demônio, né, um demônio mudo, né, de um jovem, né? E naquele momento ele estava expulsando esse demônio, nada mais era do que pelo poder do Espírito Santo, né? E ele diz: todo reino dividido contra si não prospera. Não prospera. Pode Satanás expulsar seus demônios? O seu reino não vai subsistir, ele vai cair, ele vai ruir, né? E Jesus ele fala no versículo 19: se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os filhos de vocês expulsam? Olha aí. Jesus, ele dele uma... Não, eu imagino assim, os fariseus, os judeus ali, emudecidos. Se eu expulso pelo poder de Beelzebu, os filhos de vocês expulsam pelo quê? Ninguém sabia dizer nada. Por isso, eles mesmos serão juízes de vocês. Se, porém, eu expulso os demônios
dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Olha como é forte isso. Olha como é forte. Então, quem não é por mim, versículo 23, quem não é por mim é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Só que se a gente for ver no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Mateus, né, nos outros sinóticos, né, nós vamos ver que Jesus ele bate duramente acerca disso. Ele diz, olha, tem perdão a blasfêmia contra o Pai, contra o Filho, mas contra o Espírito, esse não tem perdão nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Tá? Então ele vai e diz assim, ele incita o povo falando, né, acerca da volta do espírito imundo. Quando o espírito imundo sai de uma pessoa, anda por lugares áridos, procurando repouso e não o acha, diz, voltarei para minha casa, de onde saí. E você vai entender o que verdadeiramente quer dizer essa palavra. É algo tremendo, meu irmão. Apesar de ser muito simples, poucas pessoas têm o entendimento disso. E voltando, a encontra varrida e arrumada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. O que Jesus ele quer dizer com essa passagem aqui? Do versículo 24 ao versículo de número 26. Que aquele que foi expulso o demônio, e ele anda por regiões desérticas, né? Diga-se de passagem que, biblicamente falando, é onde os demônios habitam. Locais escuros, locais desertos, é ali que eles querem ficar. Locais sujos, é ali que os demônios querem ficar, tá? Ele quer dizer, basicamente, que aquele que o demônio foi expulso, ele seguiu a sua vida sem glorificar Deus, sem ser conduzido pelo Senhor ou pelo Espírito Santo, né, propriamente dito. Esse não deu a glória a Deus por conta daquilo que aconteceu. Então ele conduziu, ele passou a ser conduzido por ele mesmo. Ele agiu de maneira independente, ele não deixou Jesus caminhar com ele, o Espírito Santo caminhar com ele, habitar na vida dele, guiar ele, não deixou. O que acontece? Ele não está com o Espírito Santo, ele ficou ali com uma porta aberta para o demônio voltar e trazer outros 7 demônios pior do que ele. É basicamente isso que quer dizer, tá? Aí diz, e o último estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro, porque os demônios só vêm para destruir mesmo, né? E aí nós vamos ver a exclamação daquela mulher, né? Em que ele diz basicamente, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E essa palavra aguardam, né, de guardar, quer dizer que coloca no seu coração e a vivem. Acima de tudo, vivem a palavra, né? Ele diz, mas bem-aventurados são os que ouvem, guarda no seu coração e pratica. Aguarda. Quando fala guardar, quer dizer, eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a palavra do Senhor diz que eu guardo a palavra, que eu guardo a vontade de Deus, quer dizer que eu estou apto ali, que eu vou cumprir a palavra de Deus na minha vida, tá? E aí nós vamos ver logo em seguida, versículo 29, o sinal de Jonas, e nós já estamos próximos de compreender verdadeiramente o que quer dizer o capítulo de número 11 inteiro, tá? Visto que aumentavam as multidões em volta dele, Jesus começou a dizer, esta é uma geração perversa, pede um sinal, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas, né? O sinal de Jonas, apenas o de Jonas. Porque Jonas, ele proclamou o juízo, né? Em que ele diz assim, porque assim sendo Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem será para esta geração, né? Sinal para esta geração. Assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, e eles se converteram, o Filho do Homem será sinal para essa geração, né? A rainha do sul se levantará em juízo contra os homens desta geração e os condenará, porque dos confins da terra foi ouvir a sabedoria de Salomão, e aqui está quem é maior do que Salomão. Mais uma vez ele está fazendo referência à passagem anterior, em que ele diz, mais bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guardam, né? Os ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Se a gente for olhar,
Foi o próprio Deus, foi o próprio Jesus que mandou Jonas lá, que pegou ele com peixe lá e cuspiu lá na praia, né? Fez ele regurgitar lá na praia. Glória a Deus. Então ele é maior do que Jonas, ele é maior do que Salomão, ele é maior do que todos os profetas. E nós vamos ver no versículo de número 33, acerca do resultado desses que guardam a palavra. Ninguém depois de acender uma lâmpada, uma lamparina, a coloca em lugar escondido, nem debaixo de um cesto, mas em um lugar em que ilumina bem, a fim de que os que entram vejam a luz. Né? Então, basicamente, Jesus está repetindo a passagem do capítulo de número 8. Né? Basicamente, a passagem do capítulo de número 8, Jesus está repetindo aqui. Porque ele está falando daquilo que verdadeiramente são aqueles que ouvem a palavra, colocam no seu coração e as praticam. Esses se tornam luz por onde passam. A vida desses que recebem a palavra e as praticam, ela é transformada. E ali tem uma ação transformadora na vida daqueles que escutam essa palavra. Não palavras de engano, mentiras, sabe? Falsidade. Não, aqueles que têm o Espírito Santo, recebem de Deus, esses vão colocar em prática isso, iluminam o ambiente onde eles estiverem, tem ação transformadora na vida daqueles que ouvem. Glória a Deus. Porque a palavra do Senhor diz que ela é mais penetrante que espada de 2 gumes, que vai entre juntas e medulas, alma e espírito, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração do homem. Isso que diz a palavra do Senhor. E continuando, né? Pois se olha como Jesus ele fala forte essa passagem. Versículo 36. Pois se todo o teu corpo for luminoso, sem ter qualquer parte em trevas, será todo resplandecente como a lamparina quando ilumina você em plena luz. Você entendeu? Você consegue entender o que quer dizer isso? Porém, ele diz a si mesmo: os olhos são as lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se forem maus, o seu corpo ficará em trevas. Trevas. Se você é mau, se você tem uma conduta má, o seu corpo inteiro está em trevas. É isso que diz a palavra do Senhor. Não tem como fugir daquilo que o Senhor está falando. Daqueles que ouvem a palavra, mas bem-aventurados, ouvem a palavra de Deus e aguardam, né? Coloca no coração, né? Então, Jesus ele mostra que através da intimidade com Deus, ensinando os discípulos a orar, né? Encorajando a ação do Espírito Santo na vida daqueles que possuem o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, a vida é luz. Por onde passa é luz, não é trevas não. Por onde passa é luz. E Jesus, ele finaliza o versículo de número 11, né, que vai do versículo 37 ao versículo 53. Ele simplesmente repreendendo os fariseus, os escribas, os judeus, de maneira dura. Olha o que Jesus ele fala, justamente por conta disso. Ao falar Jesus estas palavras, um fariseu o convidou para uma refeição na sua casa. Entrando na sua casa, Jesus tomou o lugar na mesa. O fariseu admirou-se ao ver que Jesus não tinha lavado antes de comer. Né? Ele não tinha lavado as mãos, não tinha se lavado antes de comer. Eram religiosos, duros de coração. E Jesus ele disse: vocês fariseus limpam o exterior do corpo e do prato, do copo e do prato, mas o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. E ele continua dizendo: seus tolos, quem fez o exterior não é o mesmo que fez o interior? Mas deem como esmola o que está dentro do copo e do prato, e tudo lhe será limpo. Ele está dizendo basicamente o seguinte, que as pessoas escondem a sua verdadeira face e vestem-se de uma roupa de santidade quando na verdade não são santos. Estão enganando a quem? Estão enganando a quem? Enganando a si mesmo, porque a Deus não enganam não. Palavras mentirosas, ações mentirosas. Meu irmão, de boas ações o mundo está cheio. Mas pergunte verdadeiramente quantos irão herdar o reino de Deus. E nós sabemos por quê. Nós sabemos por quê. Ah? Quantos irão herdar o reino de Deus? Né? E ele diz assim: mas ai de vocês, fariseus, porque vocês dão o dízimo da hortelã, da arruda e todas as hortaliças e desprezam a justiça e o amor de Deus.
Vocês deveriam fazer estas coisas sem omitir aquelas. Ai de vocês, fariseus, porque gostam das primeiras cadeiras e das sinagogas, das saudações nas praças. Querem destaque, querem que vejam. Ai de vocês que são como sepulturas invisíveis, sobre as quais as pessoas passam sem perceber. É forte demais. Então, tomando a palavra, um dos intérpretes da lei disse a Jesus: Mestre, ao dizer estas coisas, o Senhor está ofendendo também a nós. Sabe por quê? Porque estes que eram escribas, intérpretes da lei, eles deviam ensinar rigorosamente o que a lei do Senhor dizia. Amor, prática do amor, exercício do amor. E eles interpretavam, não só interpretavam, eles interpretavam, mas interpretaram para que viesse o benefício para ele, quando na verdade para os outros eles falavam completamente errado. E olha o que Jesus falou. 46. Ai de vocês também, intérpretes da lei, porque sobrecarregam os outros com fardos superiores às suas forças, mas vocês nem sequer com um dedo tocam nesses fardos. Olha só. Eles colocam fardo nos outros, pesados. Ele está falando literalmente da lei. Mas com o dedo eles mesmos não mexem nada com esse fardo. Nem com o dedo tocam com esse fardo. Ai de vocês, porque edificam os túmulos dos profetas, que os pais de vocês assassinaram. Trouxeram de longe a tradição, a arrogância. Tudo isso por quê? Porque eles eram rigorosos na lei de Moisés. Rigorosos. E eles, para cumprir a lei entregue a Moisés, eles, se possível, matavam. Sabe? Deixavam de salvar vidas. Por isso que Jesus era duro com eles, porque eles deveriam ser guias que levassem o povo a Deus, mas eles estavam levando o povo para o inferno. Eles estavam indo para o inferno e levando outras multidões com eles. Essa é a verdade. Jesus, ele fica indignado com isso. E eu posso dizer para você, seguramente muitos hoje ainda são assim. Seguramente muitos hoje ainda são assim. Tá? Olha o que ele diz aqui. Ai de vocês, intérpretes da lei. Versículo 52. Porque vocês pegaram a chave do conhecimento. No entanto, vocês mesmos não entraram e impediram os que estavam entrando. Eles mesmos não entraram e estavam impedindo os que estavam querendo entrar, né? Quando Jesus saiu dali, os escribas e fariseus começaram a contestá-lo com veemência, fazendo perguntas a respeito de muitos assuntos, com o objetivo de tirar daquilo que ele dizia um motivo para o acusar. E nós estamos finalizando o versículo de número 11 com essa passagem. Ou seja, meu irmão, vamos lá. Só recapitulando de maneira breve, Jesus, ele ensina a orar. Ele fala daquele que tem intimidade com Cristo, com Deus, e através da oração. E logo em seguida ele encoraja o povo a orar. Ele fala da ação do Espírito Santo na vida daquele que recebe, que nós vimos ali o que a mulher falou, tá? A mulher exclamou, e nós vemos o sinal de Jonas para aqueles que são rebeldes, o sinal da rainha de Sabá, que foi atrás da sabedoria de Salomão, sabe? Tudo, nós vemos aqui aquilo que é a ação do Espírito Santo. Então ele coloca numa balança aqueles que obedecem de verdade, obediência de verdade, e aqueles que não obedecem. E Jesus, ele finaliza com aqueles que deveriam ser guias dos outros e na verdade estão levando os outros para o inferno, né? Por conta de doutrinas erradas, deturpadas, que só vinham privilegiar eles mesmos. Jesus, ele está falando o que nessa passagem, no capítulo inteiro, né? Busque intimidade com Deus. Seja sincero, seja verdadeiro com o Senhor. Seja sincero e verdadeiro com Deus. E tenha certeza, né, que Deus, ele o recompensará, assim como ele diz, né, aquele que pede recebe, busca, encontra, bate a porta, lhe será aberta. E aquele que vai pedir, fazer tudo isso, vai receber o quê? Os dons do Espírito Santo, as bênçãos do Senhor, o milagre de Deus, a glória do Senhor sobre a sua vida, para aqueles que verdadeiramente cumprem a palavra
do Senhor. Amém? Glória a Deus. Finalizamos o capítulo de número 11, né? Um pouquinho mais longo, chegamos quase a 30 minutos, mas é para o nosso crescimento espiritual. Vamos amanhã, né, seguindo essa mesma lógica, capítulo de número 12, creio que ele não vai ser tão longo, mas de extremo poder e glória e ensino para cada um de nós. Amém? Então, nesse momento, antes de nós orarmos, quero reforçar você que nos acompanhou até o fim, né, que você deixe o seu gostei aí no Facebook, deixe o seu gostei e compartilhe nos seus grupos e na sua linha do tempo. É muito importante. E você que nos acompanha pelo YouTube, esteja inscrito para que você receba diariamente o conteúdo que nós temos postado. Tá? É muito importante para que você receba, você esteja inscrito e com o sino de notificações ativado. Tá certo? E deixa o seu like, porque assim a plataforma entende que esse vídeo é relevante e vai indicar para outras pessoas. Ou seja, você deixando o seu like, você é um evangelista que estará divulgando, né, a palavra do Senhor. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Quero deixar um abraço a todos que estão nos acompanhando, né, nesse momento. Que Cristo abençoe sua vida. Vamos orar ao Senhor. Senhor, finalizamos aqui mais este devocional. Sabemos, Deus, que o Senhor combatia, Pai, de maneira dura aqueles que eram hipócritas. E que por causa, Senhor, daquilo que viria a beneficiá-lo de alguma forma, negligenciavam, Senhor, o maior dos teus mandamentos, que era o amor. Meu Deus, sabemos que o Senhor olha para um coração puro, um coração voltado a Ti. O Senhor atenta para isso, né? E escuta aqueles, Senhor, que querem o Teu Espírito Santo e os dons que vêm acompanhado com este. Deus, muito obrigado. Nos dá, Senhor, uma madrugada na Tua presença, uma madrugada de revelações, meu Deus, na Tua presença, que o Teu nome seja glorificado. E um amanhecer mais abençoado ainda. Abençoa Teus filhos que acompanharam, Senhor, este devocional e aqueles que posteriormente estarão acompanhando, assistindo este vídeo. Para a glória do Teu santo nome é o que te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, finalizamos aqui. Que Cristo abençoe sua vida. Um forte abraço. A paz do Senhor.